Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Aline, eu sou nutricionista, mestre e doutora em Fisiologia Humana e fundadora do GEM, Grupo de Estudos em Nutrição. Bom, me perguntaram sobre carboidratos. Bom, carboidratos, nós temos vários tipos de carboidratos, né? Os principais aí, pensando em monossacarídeos, nós temos a glicose, a frutose e a galactose. Então, esses carboidratos podem ser combinados entre si de maneiras distintas e eles podem estar presentes em vários alimentos, né? Um ponto importante em relação ao emagrecimento é que muitas pessoas acham que o carboidrato engorda por si só. Na verdade, o carboidrato ele vai engordar caso ele esteja uma caloria acima do que seria esperado. Como que é isso então, Aline? Nós temos lá então uma pessoa, um indivíduo X, que nós iremos calcular quantas calorias por dia esse indivíduo pode consumir. Dentro desse total de calorias, nós iremos ajustar os nutrientes, seja carboidrato, proteína e lipídio. Se esse carboidrato, essa quantidade de carboidratos estiver dentro de uma quantidade adequada dentro dessas calorias, esse indivíduo não vai engordar. Então, o que engorda de fato é o excesso, seja de carboidrato, de proteína ou de lipídio, frente a umas calorias superiores àquilo que a gente calcula, né, para essa pessoa. Um outro ponto que me perguntam bastante é a questão da carga glicêmica, do índice glicêmico desse carboidrato. De modo geral, a gente então consome esse carboidrato, ele vai ser digerido no nosso trato gastrointestinal e ele vai ser absorvido. Essa taxa de absorção vai depender de cada alimento. Então a gente ingere o alimento e cada um deles tem a sua taxa de absorção e, consequentemente, frente a isso, nós temos o índice glicêmico, que seria qual a quantidade que esse carboidrato de fato vai aumentar a sua glicemia. Então nós sabemos que quando o carboidrato é consumido, ele vai estimular a célula beta-pancreática a produzir insulina. Então são duas coisas: quando você come carboidrato, aumenta a sua glicemia, que consequentemente vai estimular o seu pâncreas a liberar insulina. Essa insulina vai captar esse excesso, esse aumento de carboidrato, de glicose, da sua glicemia para as células, né? Então a gente tem um aumento da glicemia, aumenta a secreção de insulina e, consequentemente, a gente cai essa glicemia, né? Então é algo fisiológico. Só que um carboidrato com alto índice glicêmico quer dizer que ele vai ter um aumento brusco dessa glicemia, que consequentemente vai estimular a insulina, caso o indivíduo não seja diabético, né? Para conseguir captar essa glicose, né, no sangue do indivíduo. Bom, então alguns carboidratos têm um potencial maior em aumentar esse pico de glicose, de glicemia, e outros têm uma característica mais branda. Então nós temos três tipos básicos de carboidratos: aqueles que têm alto índice glicêmico, alguns que têm baixo a moderado índice glicêmico. Quando eu falo isso, eu falo apenas do carboidrato isolado. Então vamos supor, se eu consumir pão branco, pão de forno branco, pão da padaria, ali, pão francês branco, esse pão tem alto índice glicêmico. Então isso quer dizer que ele aumenta muito essa minha glicemia e cai muito rápido a minha glicemia também, caso a pessoa tenha uma secreção de insulina adequada. E aí concorda que quando cai essa glicemia, eu sinto a necessidade de repor essa glicemia, entre aspas. Isso me dá mais fome. Então concorda que se de repente eu utilizar um carboidrato de alto índice glicêmico isoladamente, eu tenho um pico de glicose no sangue, de glicemia, e consequentemente uma queda mais brusca. Isso me leva a querer mais, me leva a ter um aspecto mais compulsivo nessa questão de querer mais carboidrato. Bom, então isso é um ponto. Mas se eu utilizar esse pão branco, esse mesmo pão branco que eu falei, se eu colocar um ovo junto, uma proteína, se eu colocar um queijo, se eu colocar uma pasta de amendoim, enfim, um lipídio junto, uma manteiga de repente, eu já mudei totalmente esse índice glicêmico. Então, quando eu falo em índice glicêmico, é o alimento isolado, o alimento sozinho,
Tem como eu saber, Aline, quando eu faço um pãozinho com manteiga, qual que é o índice glicêmico? Não tem como a gente saber mais, porque são alimentos misturados. Então eu te garanto, se você consumir um alimento com alto índice glicêmico, que esteja combinado com outros alimentos, você vai mudar esse índice glicêmico. Se eu utilizar um pão branco com de repente uma folha, uma fibra ali no meio, fazer um sanduíche, né, de repente um pão branco com alface, com ovo, pronto, eu já mudei totalmente o índice glicêmico. Quando eu ofereço mais lipídio, quando eu ofereço mais proteína, eu acabo que seguro mais essa absorção e esse pico glicêmico. Então, tudo bem. Qual que é o problema, então? Oferecer alimento isolado que tem esse alto índice glicêmico. Porém, se eu pensar num atleta, o que a gente coloca como pré-treino para um atleta? A gente coloca alimentos, carboidratos com baixo a moderado índice glicêmico. Aí sim, aí eu vou utilizar alimentos isolados, porque eu quero que esse meu atleta tenha esse pico médio, moderado, enfim, abaixo. Por quê? Pensa num atleta, ele tem que manter a sua energia constante. Então, se eu manter a glicemia mais constante, melhor para ele. Se ele fizer um pico e ele reduzir essa glicemia, ele pode ter um rebote, ele pode ter uma hipoglicemia e, consequentemente, perder desempenho. Então, para esse atleta, eu vou focar, sim, em carboidratos de baixo a moderado índice glicêmico. Então, de repente, uma batata doce, de repente, uma maltodextrina pode ser utilizada como pré-treino. Porém, pós-treino, se eu quero repor os estoques de glicogênio muscular, o meu foco aqui é oferecer bastante carboidrato, oferecer uma quantidade que aumente bastante a glicemia, que eu consiga captar esse carboidrato de maneira rápida e eficaz. Então, como pós-treino, olha que interessante, eu vou utilizar um carboidrato de alto índice glicêmico. Eu ofereço a quantidade necessária para esse paciente e eu vou ter um carboidrato de um modo onde eu tenho esse pico mais aumentado. Eu consigo repor o glicogênio muscular de maneira mais eficiente. Então, eu posso, de repente, colocar um pão branco para ele após a corrida, após o treino que ele fizer, de repente um mel, talvez, um melado, eu posso então pensar em estratégias para esse exercício. Então percebam que, olha que interessante, índice glicêmico alto ou baixo vai engordar ou vai emagrecer? De fato, ele por si só, não. Mas, se de repente eu utilizar em larga escala um carboidrato isoladamente de alto índice glicêmico, isso pode estimular mais a minha vontade em querer comer, mais a vontade em querer um carboidrato. E se eu não me controlar, eu posso compensar em relação a isso e comer mais calorias. Então, são coisas que estão paralelamente aí associadas. Não é que o carboidrato de alto índice glicêmico isoladamente irá engordar, mas ele pode aumentar a sua vontade em comer. E aí, consequentemente, você pode buscar alimentos e engordar. Então, percebam que é uma coisa diferente da outra. Em relação a essa carga glicêmica, seria basicamente essa quantidade que é oferecida de carboidrato. Então, a gente pensa sempre em ajustar as quantidades de carboidratos de acordo com esse indivíduo. De modo geral, nossa população utiliza muito carboidrato na sua alimentação. Então, é fundamental que a gente ajuste esse carboidrato, porque até mesmo se a gente usar muito carboidrato, a gente descompensa os outros nutrientes. Então, nós completamos o cardápio do paciente com base em 3 nutrientes, de modo geral: carboidrato, proteína e lipídio. Se eu aumento muito o carboidrato, eu vou acabar descompensando a proteína e o lipídio, que são fundamentais para funções vitais do nosso organismo. Então, quando eu ajusto o carboidrato, eu consigo ajustar os demais nutrientes também. Então, quem faz isso de modo eficaz é o nutricionista. Nós iremos ajustar todos os nutrientes de acordo com a sua necessidade. Bom, então percebam que o excesso de carboidratos tem que ser corrigido? Sim. Mas carboidratos de alto índice glicêmico engordam?
Não. A gente pode também combinar esses alimentos que irão modificar totalmente o índice glicêmico. Então pensem que uma refeição mista, um almoço, um jantar, ele pode ter um arroz branco de repente, mas ele vai ter o feijão que tem bastante fibra, ele vai ter legumes e verduras, a carne que vai modificar totalmente o índice glicêmico. Então não se preocupem em tentar ajustar a alimentação focando apenas no índice glicêmico. Bom, muito obrigada pela sua atenção. Se você gostou do vídeo, clique aqui no like e siga o nosso canal. Muito obrigada, até a próxima!